Bom dia à nossa amada, incrível e gloriosa Igreja do Senhor. Amém? Amém. Saúde, graça e paz. Estamos desde sexta-feira bebendo de uma fonte maravilhosa. Estamos desde sexta-feira alinhando-nos aos propósitos de Deus para o que está por vir. Eu estou absolutamente convencido pelo Espírito que nós estamos vivendo um tempo de alinhamento, um tempo de preparação. Recebi de Deus a grande e desafiadora missão de ser a primeira voz profética deste Congresso do Júbilo. Mas na noite de ontem fomos favorecidos com a graça de Deus como diz os pentecostais antigos, na instrumentalidade, que quem fala muitos assembleanos adorava usar assim, na instrumentalidade do nosso querido pastor Carlos, o líder, o anjo do sul, e fomos gloriosamente abençoados, num culto que eu confesso que nos meus 43 anos de vida missionária e ministério, eu ainda não tinha participado do culto cujo pregador sequestrou o cantor e ambos, numa manipulação profética, nos levou a chorar e a sentir numa pregação. Fomos muitíssimamente abençoados. Deus abençoe a equipe, Deus abençoe essa turma incrível. Amém? Esta manhã eu recebi de Deus a mensagem de concluir aqui no templo, mas se estende para o Varjão ainda hoje à noite, uma palavra dentro do tema. Esse tema, gerado pelo Espírito no coração do bispo da igreja, não é apenas uma propaganda enganosa, que não é, mas é um sinal profético. Deus está passando a revista nos altares. Deus está reivindicando a restauração do altar. Falamos sobre isso na sexta, ouvimos sobre isso ontem, e esta manhã certamente Deus tem algo para nós. Quando fala de altar, eu me lembro há 43 anos atrás, quando eu aceitei Jesus numa favela no Rio de Janeiro. Eu sou do Rio, vocês sabem disso, e eu fui ministrado de uma palavra de libertação, e quando eu fui rapidamente, como dizem os presbiterianos, catequizado, eu fui para o batismo, que foi na Serra do Sino, aos pés da Serra Dedo de Deus, em Teresópolis. A água estava muito fria, e eu fui levado, e nunca em toda a minha vida, já morri, já ressuscitei, e não esqueci, e não vou me esquecer, do cântico que cantava naquele dia. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares, aonde? No altar. É para mim impossível esquecer isso. A minha conexão com o altar começou nesse dia, no dia do sepultamento, do batismo. Havia um grupo de irmãzinhas com um livro na mão e cantavam este hino ao Senhor. E este hino marcou e entrou na minha vida. Já são quase 50 anos. Não esqueço o momento, principalmente o cântico. O altar é recorrente na vida de todo cristão. O altar é necessário na vida de todo cristão. O altar é obrigatório na vida de todo cristão. Nessa manhã, foi-me dada uma missão de Deus para desenvolver-lhes uma palavra dentro do tema, e se posso dar o tema dessa manhã será restaurando o ministério e o chamado. Restaurando o ministério e o chamado. Então você já vai começar dizendo: opa, então não é para mim. Se é restaurando o ministério, eu não faço parte do ministério.
eu não sou pastor, eu não sou oficial, então não é para mim. Não, você precisa entender uma coisa: se você se considera alguém salvo, escolhido, então é para você. Porque no Evangelho de João, no capítulo 15, Jesus vai ensinar os discípulos, um momento muito próximo dele com os seus discípulos. E Jesus disse: não fosse vós que escolhestes a mim, pelo contrário, fui eu que vos escolhi a vós. E não ficou só na escolha, vos escolhi e vos nomeei. A palavra nomear é dar uma função, é dar um propósito, é dar um destino. Então, se você é um escolhido dele, se você é uma escolhida de Cristo, você não escolheu isto. Foi Cristo que escolheu a vós. Ele é digno ou é digno de glórias por isso? Sabíamos que não éramos dignos, sabíamos que já estávamos perdidos, mas Ele lançou o seu olhar de amor e nos escolheu. Pelo contrário, fui eu que vos escolhi a vós e vos nomeei, vos dei uma missão, vos dei um destino profético. Qual é o destino, qual é a missão? Para que vades. Não fica sentado chorando em casa, não fica dentro de casa chorando, reclamando a vida, não fica na internet procurando os famosos pregadores, eu gosto dele. Não, ele diz: levanta e vai, para que vades, se movimente, se levante, vades e dê frutos, e o vosso fruto permanece. E é interessante que Jesus é tão poderoso nessa colocação, que ele faz uma conexão ainda com algo. Ele fala que para que as nossas orações sejam atendidas. Então eu quero começar esta manhã dizendo a essa incrível família Manancial, cumprimentando os líderes, pastores e pastoras presentes. Muito me honra ser nesta manhã uma voz de Deus para a sua vida e para o seu ministério. Embora o tema seja restaurando o ministério e o chamado, todos nós temos um ministério. Então, se é restaurando o ministério e o chamado sobre o altar, precisamos entender algo sobre o altar. Há uma ordenança de Deus para o ministério. No Antigo Testamento, quando Deus escolhe o povo ao sair do Egito, e este povo vai peregrinar, esse povo hebreu vai cruzar, porque uma das raízes da palavra hebreu é aquele que cruza, e não é cruzar no sentido animal, é aquele que rompe, aquele que sai de um lugar e vai para o outro, aquele que acorda do sofá de manhã e vai para a igreja, aquele que sai de casa e cruza para a faculdade, aquele que vai, aquele que rompe, aquele que cruza. Esse é o povo hebreu, do qual em Cristo fazemos parte. E Deus então fala a Moisés sobre este propósito para com o povo. O propósito principal é levá-los à terra prometida. Porém, antes de chegar na terra, Deus começou algo que eu chamo de processo de desconstrução. Todos nós precisamos passar por ele. Desconstruir o velho homem, a velha mentalidade, a velha maneira de pensar, os costumes antigos, a velha tradição de papai, mamãe, vovó, eles me ensinaram assim. Tudo isso precisa ser desconstruído para que você entre na terra da promessa. Então Deus vai começar o processo de desconstrução do povo hebreu, que na verdade eram hebreus por causa da cultura, mas grande ou a maior parte deles já haviam nascido no Egito. No entanto, não eram judeus egípcios. E se nasce no lugar, é absolutamente impossível você não adquirir raízes, costumes, cultura desse lugar. Então havia sim um povo hebreu que, embora ensinados dentro dos princípios judeus, tinha muita raiz
egípcia. Então Deus não vai colocar ninguém num propósito sem antes desconstruir neste alguém. Por isso tudo começa com o batismo, que é um sepultamento, que é a morte dos velhos costumes para um novo tempo. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Então agora Moisés vai liderar os hebreus e vai cruzar os desertos até a terra prometida. E neste trajeto Deus vai desconstruí-los. E uma das coisas, eu poderia falar muita coisa sobre isso, mas a mensagem precisa desenvolver. Você vai ver que uma das coisas que Deus vai fazer é se aproximar do povo. Se houve um desejo incrível de Deus no Antigo Testamento, e que muitos não captaram esse desejo, era o desejo de Deus andar com o povo, se aproximar do povo. Deus não é um ser radical, embora tremendo, embora poderoso, ele é absolutamente sociável. Deus gosta da criatura, ele criou, ele quer estar no meio do seu povo. Então, ele vai ordenar a Moisés que se faça um tabernáculo. E na construção do tabernáculo, Deus dá detalhes, dos mínimos detalhes. E Deus vai dizer que o tabernáculo seja construído no meio e as outras tribos vão acamparem-se à volta do tabernáculo. Então, eram 12. Então eram 3 à frente, 3 atrás, 3 à esquerda e 3 à direita, e o tabernáculo no meio. Esta foi a ordenança. Depois que Deus ordenou, mostrando que ele queria habitar no meio do seu povo, então vem algo conectado ao ministério. Ele vai dizer que, ele diz que, dentro do tabernáculo, na tenda do encontro, o representante do povo tinha que estar dentro do tabernáculo, e que o símbolo, a marca da presença de Deus no tabernáculo e sobretudo em todo o arraial era exatamente o altar. Nós vamos encontrar a arca, um móvel sagrado, mas Deus vai além. Deus manda que se construa um altar e levanta uma ordem de sacerdotes da antiga aliança. O primeiro dele, Arão, irmão de Moisés, e da família dele, a linhagem sacerdotal. E tudo isso eu estou levando a abrirem um entendimento para você entender por que Deus nessa manhã quer falar sobre restauração do ministério no fogo do altar. Porque agora o altar é construído, é inserido dentro do tabernáculo. E Deus dá uma ordem eterna. No tabernáculo haverá fogo. E o fogo não pode se apagar. Quando o altar apaga, o ministério envelhece. Quando o altar apaga, o ministério esfria. Quando o altar apaga, a fé esfria. E você vira um crente no automático. Vai por ir, canta por cantar, fala por falar, lê por ler. Isso é um cristianismo fajuto, ridículo e inconcebível diante do Espírito Santo. Deus não quer crente no automático, crente profissionais, que sabe cantar, que sabe tocar, que sabe levantar a mão, que sabe falar línguas estranhas, que sabe fazer, mas não sabe andar debaixo do propósito de Deus. Então Deus agora vai dar uma ordem, meu príncipe Neuber, segura aí, gente boa. Deus vai dar uma ordem, você, meu sacerdote, você é da linhagem sacerdotal, então eu tenho uma ordem para os sacerdotes. Qual era a ordem? Levante um altar dentro do santuário, e eu, diz o Senhor, eu vou acender o fogo. E quando eu acender o fogo, este fogo será o símbolo da minha presença. Mas escute, eu vou acender, mas quem tem que manter o fogo aceso é o sacerdote. Esse é o ministério. Deus acende, mas é o sacerdote que mantém o fogo aceso. Vivemos numa geração
de agendas lotadas, mas altares vazios. Uma geração que aprendeu a manusear microfones, mas desaprendeu a manusear as brasas do altar. Porque uma das funções do sacerdote era manusear as brasas do altar. Porque após o fogo, é óbvio que viria as brasas, mas antes de colocar uma nova lenha, as brasas precisavam ser removidas. Você entende que um dos ministérios do sacerdote é remover as brasas do altar? Você tem entendido que essa é a sua função? Gente habilidosa no púlpito, mas derrotada no secreto. Pessoas que manuseiam bem o microfone, com grande habilidade no público, mas não conseguem manipular as brasas do altar. Ministros que sabem tocar pessoas, mas já não conseguem mais tocar o céu. Até tocar o céu. Nos nossos dias, revelam uma grande verdade espiritual. A crise da igreja não é a falta de ministérios. Não. A crise da igreja é a falta de ministros que manuseiam as brasas do altar. Já não querem mais todas as manhãs arrancar e tirarem as cinzas e colocar uma lenha nova. Porque o altar não é um móvel. Altar não é uma plataforma, não é um palco. O altar é o lugar onde o fogo de Deus consome o que ainda precisa morrer dentro de nós. O altar é lugar de entrega, é lugar de morte. Os animais eram mortos e postos sobre o altar. Entenda, altar é lugar de morte. E você percebe quando os sacerdotes da atualidade não estão cumprindo um mandamento eterno, quando você percebe que ele não morreu. Já observou quando alguém dá um testemunho de coisa terrível? Eu matei, eu roubei, eu estupei, eu explodi, e sente aquela satisfação como se estivesse flertando com paixão do passado. Mas eu era o cara. Me parece que as cinzas ainda não foram removidas. Escute uma coisa: altar é um lugar onde não morrem pessoas, mas morrem os ídolos. Aquilo que você gosta, aquilo que você te prende, aquilo que é te favorece. Altar apagado produz ministros cansados. Eu estou cansado, eu estou frio. Ei, Deus está te dizendo, você está mesmo, porque o altar está apagado. E pare de dizer que o altar está apagado por causa de fulano, de Beltrano, de Estáitua. Ei, o sacerdote é você, a missão de manter acesa é tua. Pare de terceirizar a responsabilidade. Acende o altar. Porque a missão de todos os dias, colocar a lenha sobre o altar, é tua, é minha, não é do próximo. Então, altar apagado, meu irmão, é ministro cansado. E eu não vou negar, não pensa que eu falo aqui como Superman, que não tenho lutas, que não tenho decepção, meu Deus, que não passo por perseguição, meu pai, que não sofro até racismo, não tem noção. Eu só não sou esses racistas vitimistas canhoto, absurdo e ridículos. Mas eu encontro até mesmo em todo lugar que eu vou. Mas isso nunca me parou, jamais vai me parar. Porque eu sei da minha missão. E não vou deixar ninguém apagar o fogo que eu tenho a responsabilidade de manter aceso. Porque no dia do acerto, escute isso. No dia do acerto, o grande juiz vai te chamar diante dele. E vai te dizer, ei, te dei dom, você usou? Não.
Te mandei cantar, você cantou? Não. Te mandei pregar, você pregou? Não. Te mandei evangelizar, você não evangelizou? Não. Por quê? Por causa do pastor fulano, por causa da irmã Beltrana, por causa da igreja tal. Jesus vai dizer, você está me tirando. Você só pode estar me tirando. Você está brincando comigo. Por causa do homem, do sistema, de alguém, você não fez o que eu te mandei fazer. Tenho uma notícia para você. Não te conheço. Vai para a esquerda. Esquerdamente. Vai para a esquerda. Está na Bíblia. E dirá e colocará à esquerda aqueles que não entrarão. Eu vim aqui para te dar um alerta nessa manhã. Está na hora de restaurar o seu ministério. Está na hora de restaurar o seu chamado. Está na hora de uma vez por todas você entender que os seus argumentos não têm colado diante de Deus. Ele até conhece as suas limitações, como conhece as minhas. Ele até conhece as suas fraquezas, como conhece as minhas. Mas existem coisas diante de Deus que são injustificáveis. Qual ela? Aquela que Ele te escolheu, Ele te nomeou, Ele te levantou, Ele te chamou, e você está fazendo o quê? Remova as cinzas, coloque brasas, coloque lenha, porque hoje começa uma ordenança sacerdotal. Dar frutos e que os vossos frutos permaneçam. Altar apagado produz ministros cansados. Acende o altar, acende outra vez a chama em nós, aviva outra vez, aviva outra vez. Deus não chama pessoas perfeitas, pode ter certeza disso, mas chama pessoas dispostas a serem restauradas. Quem tem disposição para ser restaurado no fogo do altar? E ninguém é restaurado longe do altar. Você sabia disso, que ninguém é restaurado longe do altar? Toda restauração espiritual, emocional, ministerial começa no mesmo lugar. Aonde? No altar. E qual é o altar? Não é o altar da antiga aliança, é o altar da nova aliança. O altar da antiga aliança estava no tabernáculo. O altar da nova aliança está batendo no teu peito, porque o altar é o teu coração. Vem Espírito de Deus, vem Espírito, lembra? O meu coração. Esse é o altar. Deus não chama pessoas perfeitas, mas chama pessoas dispostas a serem restauradas. Toda restauração espiritual começa no altar. Essa palavra é um chamado de Deus dizendo: volte-se para o altar. Eu acendo de novo, acendo a chama, mas você tem que voltar a queimar. Você precisa voltar a queimar. Você precisa voltar a queimar sobre o altar do teu coração. Na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 6. Segunda a Timóteo, capítulo 1, verso 6 diz: por esse motivo, uma vez mais quero encorajar-te, que reavives o dom de Deus que habita em ti mediante a imposição das mãos. O chamado de Deus é divino, mas a manutenção é humana. Hoje é uma manhã de restauração do chamado, do ministério. E não é só para pastores, é para todo salvo. Porque todo salvo tem um chamado e um propósito de Deus na sua vida. Se não é para cantar, é para dar frutos. Se não é para pregar, é para dar frutos. Se não é para tocar, é para dar frutos. Se é para ficar sentado, não é chamado. Deus te chamou para dar frutos. Paulo não diz: espere Deus acender. Ele diz: reaviva tu. Você entendeu o texto? Por esse motivo, uma vez mais, quero encorajar-te, que reavives o dom de Deus. Ele está dizendo: Deus vai reavivar. Você não está vendo? Você não ouviu isso. Na sua versão não está escrito que é Deus que vai reavivar. Paulo está desafiando Timóteo. Ei, Timóteo, reavive. Tome uma postura,
tem que partir de você. É você quem faz o ambiente, não é o ambiente que faz você, meu irmão. Vou dizer uma coisa que parece loucura, mas Deus está mandando dizer: não é você que faz, não é, entenda isso, não é a igreja que faz você, é você que faz a igreja. Deus entrega o dom, mas o homem mantém a chama acesa. Só para confirmar o que eu já disse, e é preciso ler para corroborar, Levítico 9, 24, Levítico capítulo 9, verso 24. Segura aí, jovem, segura aí, homem. De repente uma chama poderosa fulgurou da parte do Senhor, saiu da parte do Senhor e devorou o holocausto e as gorduras que estavam sobre o altar. Diante disso, contemplava atônito todo o povo, que soltou brados de júbilo e louvor, e todos prostraram-se diante da face do Senhor. Esse texto, ele é incrível, porque ele também revela que o povo preparou o tabernáculo, o povo preparou a festa e Deus traz o fogo. Saiu diante do Senhor, saiu da presença de Deus o fogo. Deus acende o fogo no altar do tabernáculo. Quem acendeu o fogo no altar do tabernáculo foi Deus. Quem acendeu o fogo dentro do teu peito foi o Espírito Santo. Quem acendeu o fogo quando você saiu das águas batismais não foi o pastor, não foi o bispo, não foi o apóstolo, não foi a igreja. Quem acendeu o fogo dentro de você naquele dia do batismo foi o Espírito Santo. Então é Deus quem acende o fogo. Mas a missão dos sacerdotes é manter o fogo aceso. Assim como está escrito em Levítico, capítulo 6, verso 12 e 13. Levítico, capítulo 6, verso 12 e 13. Só corroborando o que eu já falei. E o fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará. Mas o sacerdote, a sacerdotisa, o cantor, a cantora, o tocador, a dançarina, o intercessor, o professor, o líder de célula, o líder de grupos, o que fica na portaria, todos acenderá lenha cada manhã, e sobre ele porá em ordem o sacrifício, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Aí vem a ordem sacerdotal e eterna: o fogo arderá continuamente sobre o altar e nunca, jamais se apagará. Ah, mas agora estamos no Novo Testamento. Eu acho que a palavra você não entendeu. Não é ao final do Antigo Testamento, é jamais. Você entende como essa ordem ultrapassa a aliança do Antigo para o Novo? Não tem esse papo que era para a igreja do Antigo Testamento, é para o povo do Antigo Testamento, é para o povo da Antiga Aliança. Não! Ei, você que está também assistindo pelo nosso canal, Deus está dizendo para você: para com esse negócio de dizer, mas isso é coisa para o Velho Testamento. Não, é para o Novo também, sabe por quê? Porque esse fogo é a presença de Deus no coração do homem, e não existe tempo, nem Novo Testamento, nem Nova Aliança. Esta aliança é para sempre. É tua a missão de manter o fogo aceso sobre o altar. A ordem para que os sacerdotes mantenham o fogo aceso sobre o altar. E isso é uma ação, é uma postura, é uma decisão. O fogo arderá continuamente. O altar é o seu coração. O fogo arderá. Deus acende, o homem mantém. Deus inicia, o homem sustenta. Deus sopra e o homem se alimenta do sopro de Deus. Ora, por quê, pastor? Porque o fogo de ontem não sustenta o ministério de hoje. Quem se apoia na unção de ontem vive o hoje apagado. Você sabe, Deus não está falando sobre tempo aqui. Deus está falando sobre sensibilidade. Deus está falando sobre entrega.
e não sobre o tempo no que tange. Então os pastores das antigas já não têm mais o fogo. Os pastores das antigas têm um fogo antigo. O fogo de Deus não tem idade, é atemporal. O fogo que queimou no Antigo Testamento é o mesmo fogo que queimou. Sabe por quê? Porque o fogo é o Espírito Santo e ele não muda. Eis a razão da necessidade urgente da restauração do altar do ministério. O sacerdote tinha 3 responsabilidades: tirar as cinzas do coração, tirar as cinzas de ontem, colocar a lenha de hoje e manter o fogo ardendo para sempre. Diga comigo: tirar a lenha de ontem, tirar as cinzas de ontem, colocar a lenha de hoje e manter o fogo ardendo para sempre. Esta é a sua missão. Ninguém esta manhã pode sair daqui. Ninguém esta manhã pode mergulhar no caldeirão da feijoada. Sem antes tomar essas 3 posturas. Colocar a lenha nova. Quais são as 3 posturas? Tirar as cinzas de ontem. Não ouse sair daqui nessa manhã sem remover as cinzas de ontem. Não vá para casa com essas cinzas. Tem que ficar hoje. Aqui tem que ser removida. A sua missão é colocar a lenha de hoje, que é esta palavra, que o Espírito e não eu está liberando sobre a tua vida. E então manter o fogo ardendo. Da mesma forma, quem quer restaurar o chamado, quem quer restaurar o ministério, também tem 3 missões. Primeira, remover as cinzas do trauma, das culpas, das rotinas mortas. Segundo, colocar lenha nova, lenha de oração, lenha de comprometimento, lenha de consagração e, sobretudo, lenha da palavra. E terceiro, não delegar a ninguém a responsabilidade que é tua. Eu fico imaginando no dia do acerto, as pessoas tentando culpar o outro. Sabe o que é, Senhor? Foi a minha mulher. Ah, é mesmo? É por causa dos meus filhos, Senhor. Ah, é? É por causa do meu pai e da minha mãe. Eu gostaria de imaginar como é que vai ser essa terceirização. Lembra lá na Gênesis? Adão andou comendo do fruto que eu não mandei, andou tocando na árvore que eu não mandei. Senhor, sabe o que é? A mulher que tu me deu terceirizou. E aí, meu irmão, o caos se instaurou. Tem gente aqui que a vida em algumas áreas anda um caos, e não é culpa do seu pastor, da sua igreja. Eu acho que você precisa rever como é que está a sua vida, porque se você está no caos, não será terceirização do seu ministério, porque você já entendeu, e se não entendeu, eu vou dizer até o final da mensagem: você tem ministério, porque não fosse vós que escolhesse isso, foi Ele que escolheu a vós. Ministério se restaura quando o altar se repara. Vocês observaram, vamos voltar lá no Carmelo, incisivamente dito na primeira e na segunda noite. Elias no Carmelo. Vocês observaram que, como bem colocou ontem o pregador, Elias entendeu que Israel precisava de uma restauração. O altar foi erigido, 2, e o altar para Deus foi erigido diante do Monte Carmelo. E no capítulo 18 do primeiro livro dos Reis, versículo 30, diz assim: então Elias convocou o povo, dizendo: chegai-vos a mim. E todo o povo se aproximou. E Elias recompôs o altar. Elias fez o quê? Recompôs, consertou, restaurou o altar do Senhor que havia sido destruído. Versículo 38. Então, no mesmo instante, caiu fogo de Deus sobre o sacrifício e o queimou completamente.
bem como toda a lenha armada, as pedras e todo o chão em volta, e ainda secou toda a água que enchia a vala. Quero dizer uma coisa interessante: se nós ficarmos observando esse texto, cada vez vai surgir uma revelação como a que recebemos ontem. É importante entender que ele não restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Antes do fogo descer, o altar teve que ser restaurado. Não haveria a mínima possibilidade do Espírito Santo responder com fogo enquanto o altar não seria restaurado. Antes da resposta, houve um reparo. Grave isso, internalize aí. Antes de Deus responder com fogo, algo precisa ser restaurado. Antes do avivamento, houve um conserto. Antes da liberação da unção de Deus, houve uma entrega. Queridos e queridas, onde existe o altar quebrado, não existe fogo constante. Elias sabia disso. Elias não começou chamando fogo, ele começou consertando o altar. Tem uma porção de gente que quer logo fogo. Eu quero receber o Espírito Santo, eu quero falar em línguas, eu quero pregar, eu quero fogo do Espírito Santo. É mesmo, mas a coisa não começa com fogo, começa com conserto. Ora, por que, pastor? Porque Deus não unge ruínas. Deus não acende fogueira sobre rebeldia. Deus não acende fogueira sobre desobediência. Deus não derrama fogo sobre quem não se posiciona. Ei, desperta! O fogo não veio para causar oração. O fogo não veio por causa da oração de Elias. O fogo veio porque havia altar restaurado. Oh, glória! Responde, Senhor, responde. Já restaurou? Então eu vou responder. O ministério se perde quando o altar é desprezado. E aí eu vou dizer que vou concluir com isso. No primeiro livro de Samuel, no capítulo 3, diz o texto, versículo 1: Samuel ainda era menino, mas continuava a servir ao Senhor, sob a direção de Eli. Naquela época, raramente o Senhor falava aos seus servos, e as visões haviam se escasseado muito, segundo a versão King James atualizada. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes, diz uma outra versão. Ora, a palavra do Senhor era muito rara, as visões proféticas não eram frequentes. Por quê? Porque Eli se acostumou à rotina e negligenciou a santidade. Perdeu o zelo. Sabemos que Eli é o sacerdote responsável do templo de Samuel, e que seus filhos não andaram alinhados com a ordem sacerdotal. E Eli acabou acostumando-se a esta rotina, negligenciou a santidade, perdeu o zelo, relativizou o pecado dos filhos, não protegeu a chama, não guardou o altar. E quando o altar se perde, o temor também vai embora. O ministério perde a visão, o sacerdote perde a sensibilidade, a casa perde o propósito. Altares sem temor gera ministério sem discernimento. Nós somos os sacerdotes. Eu não poderia deixar a assinatura de Pedro. 1 Pedro 2,9 é a assinatura de que neste tempo, os tempos de hoje,
nós somos de uma linhagem sacerdotal. No capítulo 2, verso 9 de 1 Pedro, ele diz: vós, porém, sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Deus quer te usar porque você é dele. Deus quer te falar porque você é dele. Deus quer te usar porque você é dele. Propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa ordem ultrapassou os tempos. Pedro não foi contemporâneo de Moisés, mas há uma ordem sacerdotal em que Cristo foi levantado e somos nós. Então a ordem é: o fogo arderá, o fogo sempre arderá, e o sacerdote todos os dias manterá a lenha acesa. A ordem também é para hoje. Então a ordem é: restaure o fogo do altar do seu ministério. Não se engane, você tem um ministério. Nem todos são pastores, nem todos são evangelistas, nem todos são profetas, nem todos são doutores, mas todos foram escolhidos por Jesus para dar frutos. Lembra? Onde você caiu, diz Apocalipse: lembra-te de onde caíste e arrependa-te. Onde você esfriou, onde você caiu, onde você parou, arrependa-te e volte ao primeiro amor, à primeira chama do seu chamado. Não é tristeza, é mudança de posicionamento. Volta. A palavra de Apocalipse 2, 4 e 5 tem 3 destaques: arrependa-te, volta e lembra, arrependa-te e volta. Lembra, arrependa-te e volta. Não é tristeza, é mudança de direção. Volta para o altar, volta para disciplinas espirituais, volta para o secreto, volta para o propósito, volta para o seu chamado. A restauração começa quando você volta para onde Deus te deixou queimar. Então, igreja amada, esta última palavra da manhã, o júbilo termina hoje à noite. Nesta última palavra, o Senhor está dizendo para você: reacenda o dom. Não espere sentimentos, escolha acender. Restaure o altar do teu coração. Sem altar não há fogo. Confesse onde você caiu. Identificação abre portas para a restauração. Retorne às disciplinas espirituais: oração, palavra, jejum, adoração. Sirva com temor e pureza. Ministração sem temor vira performance. Ei, reassuma sua identidade e autoridade. Deus não mudou de ideia sobre você. O seu ministério continua diante de Deus. O altar é o lugar da restauração. Vamos restaurar o ministério no altar. Quando Deus restaura o altar, Ele restaura o ministério, Ele restaura o ministro. Quando Deus restaura o ministro, Ele restaura o ministério, Ele restaura o chamado. Quando Deus restaura o ministério, Ele restaura o chamado, Ele restaura a vocação. O chamado não caducou, o propósito não inspirou, a unção não evaporou. Deus está dizendo hoje: volte ao altar, porque a chama ainda é sua. A chama ainda é a vontade de Deus sobre a tua vida. Incline todos as vossas cabeças.